tipo de pessoa que se preocupa com a sua forma física, ou pelo menos tem a consciência que cuidar da saúde do corpo, mantendo-se em forma, é importante, né? Pois bem, mas você sabia que também é possível deixar a nossa mente malhada? É, isso mesmo. Uma forma para os inúmeros desafios do dia a dia que envolvem a nossa vida pessoal, familiar e também profissional. E alguns erros constantes acabam repercutindo em ações. Toda mudança, até mesmo de uma simples dieta, por exemplo, só vai ocorrer se acontecer também uma mudança de mentalidade. E para mostrar que querer é poder, eu já estou aqui com o professor Henrique Pagnocelli, que é psicólogo, e vai explicar para a gente como é que funciona a tal da ginástica cerebral, que eu venho falando desde o início do programa, inclusive fiz chamada sobre isso. O pessoal está querendo saber o que é. Henrique, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Um beijo para Iracema, que é parceirona dele ali, mulher e esposa no Instituto Atlântico, uma querida também. Mas vamos lá, o que é a tal da ginástica cerebral? Como funciona, Henrique? A ginástica cerebral, a mente malhada, supõe que nós precisamos trabalhar a nossa mente, exercitá-la, não deixá-la no ócio. Pode ser um ócio criativo e para isso nós precisamos ocupar a nossa mente com leituras, com reflexões, com debates, porque quanto mais a gente ocupa o nosso cérebro, a nossa mente, mais neurônios nós vamos desenvolvendo. E para isso é fundamental que a gente consiga dedicar tempo para isso, que é fundamental o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou constatar, descobrir potencialidades minhas. E também eu vou descobrir aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, uma questão fundamental dentro dessa questão da mente exercitada, da mente malhada, que não pode deixar de existir, é uma sintonia entre o corpo e a mente. Tá, e como é que a gente consegue essa sintonia? Porque assim, ó, até aqui durante o intervalo o Henrique estava falando para mim, gente, que é interessante, pessoas que não têm a mente exercitada, a mente malhada, desenvolvem doenças, depressão, inúmeras outras patologias aqui que a gente até estava conversando sobre isso. Então, como fazer isso? Como desenvolver essa sintonia entre mente e corpo e fazer com que a mente fique exercitada, Henrique? Primeiro, nós precisamos tomar consciência disso, né? Porque o ponto fundamental, quando a gente tem uma questão de conhecimento, conhecer-se a si mesmo, eu vou prestar atenção numa questão básica, que é o autoconhecimento e me cuidar. O ser humano, ele não se cuida. Ele liga o automático e vai, trabalha, se exercita, malha na academia, faz pilates, que tudo isso eu também faço, mas nós precisamos também lembrar que o nosso corpo, ele é orientado, ele é direcionado pela nossa mente. E essa mente, ela precisa ser cultivada. E todo o corpo nosso e os nossos relacionamentos, eles vão depender muito da forma como a gente pensa a nossa vida, e aí vem a questão do conhecimento, e também da nossa imaginação criativa. Porque às vezes a nossa imaginação, ela é criativa, mas de uma forma mórbida, de uma forma negativa. E o pensamento, muitas vezes, também ele é negativo. Consequentemente, vai se fazer com que o ser humano, a gente mesmo, se acomode. Na acomodação não se desenvolve a inteligência, não se desenvolve a criatividade. E aí vai se desenvolvendo um quadro doentio, patológico, depressivo. Tá, e como se reeducar, então, se a pessoa tem um pensamento muito negativo, se a pessoa é negativa? Tem muitas pessoas por aí que são negativas e acaba aquela lei da atração atraindo o negativo para ela. Como fazer com que isso se reverta, com que ela seja positiva, a ginástica cerebral aconteça? Em primeiro lugar, é dedicar-se. Assim como nós precisamos exercitar o corpo, um exercício físico, que é muito importante, nós precisamos todos os dias alimentar o nosso corpo, né, através de uma alimentação adequada, e nos alimentamos várias vezes por dia, tomamos águas várias vezes por dia, só que nós não estamos cuidando do nosso lado mental, né? O lado mental é o quê? É eu
me conhecendo, vou saber do potencial que eu tenho e vou me direcionar, então, através de boas leituras, através de exercício de relaxamento. A partir dali vem o pensamento positivo. Eu vou me tornando uma pessoa otimista. E quem é otimista é feliz, né? Mas não é um otimista, digamos assim, da boca para fora, é uma pessoa, digamos assim, que fala para agradar os outros, ou falar aquilo que ele acha que os outros querem ouvir. É falar aquilo que ele precisa falar, expressar, botar para fora, o corpo agradece. Aquela famosa frase latina, mens sana in corpore sano, quer dizer, se a mente está desenvolvida, malhada, exercitada, novos neurônios, vem a criatividade, o corpo lhe manifesta. Isso que é a manifestação, a exteriorização de uma mente em harmonia. E para isso é importante perceber essa conexão. Quando a gente consegue fazer isso, nós temos saúde. Consequentemente, a autoestima se eleva e o pessimismo não tem mais espaço para isso. Então, por isso que uma imagem positiva de si mesmo, programada na nossa mente, faz com que a autoestima se eleve e todos os nossos relacionamentos são harmônicos e também o nosso lado material e financeiro também ele vai se manifestar de uma forma próspera e todo mundo precisa disso. Então, tanto o lado material, quanto o lado físico, quanto o lado mental precisa estar em sintonia. Então, como você estava falando, Susan, essa questão da lei da atração, nós atraímos porque nós criamos um campo de informação, que é chamado, tecnicamente, um campo informacional. E essas informações estão aqui que vão fazer com que a gente atraia mais ainda. E para isso nós temos que dar atenção para a nossa mente e a gente dá adeus à depressão, a inseguranças. E porque nós temos que ter a nossa reconciliação com o nosso corpo e a mente. Porque houve um tempo que a mente e o corpo ficaram muito afastados. O corpo é uma coisa, a mente é outra. Só que hoje está se buscando cada vez mais a sintonia. Na psicologia, na neurociência, na física quântica, está se buscando o quê? O ser humano mais integrado. Esse ser integrado, a inteireza do ser que faz o sujeito ter saúde. Tá, então para ter saúde, ser feliz, ter pensamentos positivos e, consequentemente, ser feliz, as pessoas conseguirem a felicidade e que o otimismo venha, tem que ter esse tal do exercício cerebral, que seria que a gente citou aqui, a leitura, que é fundamental, pensamentos positivos sempre, sem se contradizer com aquilo que a pessoa gosta. Ou seja, se a pessoa está gostando do seu trabalho, aí sim ter o pensamento positivo do seu trabalho. E não estou gostando do trabalho, mas mesmo assim vou ter o pensamento positivo dele. Isso, inclusive, você estava falando para mim no intervalo também, né, Henrique? Isso. Nós não somos obrigados a pensar positivo, porque o viver bem é normal, é natural. Nós, por uma desinformação, começamos a pensar negativo e utilizar a nossa imaginação de uma forma negativa. Então, para isso, é muito importante a gente começar a se dedicar a essa realidade. Eu vou cuidar de mim, não é de uma forma egoísta, ter amor próprio. O amor próprio, a autoestima elevada vai fazer com que eu me dedique a isso. Consequentemente, a coisa vai me tornando mais seguro, desinibido, desembaraçado, confiante, próspero, e tudo isso nós estamos buscando. E é claro que essa junção do corpo e da mente em harmonia, vem um detalhe importante que todo mundo busca isso, é saúde. Todos nós buscamos saúde. E para isso nós precisamos exercitar o nosso corpo, alimentá-lo bem, exercitar nossa mente através então de leituras, exercício de relaxamento, pensamento positivo, a mentalização, que é utilizar uma ferramenta muito importante para a nossa mente, a criação de imagens dentro daquilo que a gente deseja para nós. Quando se fala criação de imagens, é não simplesmente pensar, é pensar e visualizar aquilo que está pensando realmente, Henrique. Exatamente. Visualizar é o exercício da imaginação, é uma faculdade nossa, esse potencial de pensar, visualizar, mentalizar, é teatralizar aquilo que eu desejo que aconteça na minha vida. E, consequentemente, o resultado ele aparece. Isso também é malhar a mente, isso também é exercitar o cérebro, porque novos neurônios, nova realidade, novas sinapses vão acontecendo no nosso cérebro. E o cérebro faz parte do nosso corpo. Mas quem vai direcionar esse corpo e esse cérebro é a nossa mente.
Gente, show de bola. Eu conversei aqui com o parapsicólogo Henrique Pagnocelli. Eu acho que a gente tinha aqui para render muito mais ainda, mas a gente conversa numa outra oportunidade. É que o legal é a gente sempre colocar aprendendo com os erros, né? A gente fala mais sobre isso numa nova oportunidade. Parabéns ao Instituto Atlântico, que está completando 19 anos. 19 anos amanhã. Parabéns, Obrigado. Parabéns. Um beijo especial mais uma vez, Iracema. Obrigada pela participação aqui no programa, Eu que agradeço. tá, Henrique? Obrigada. Vamos lá, exercitar a mente sempre. Exercitar a mente e o corpo.